A paz do Senhor, é um prazer estar com você. Mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical e já a última aula deste terceiro trimestre de 2020. Um trimestre bem diferente, um trimestre onde nós tivemos diversas dificuldades, como os outros desde que tivemos esta pandemia, mas acima de tudo também um trimestre abençoado na presença do Senhor. E eu creio que você pode desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor reservou para nós nestas aulas, nestas videoaulas da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Quero deixar aqui um abraço aos nossos pastores José Amaro e Joel Moisés pela confiança e pela liberdade que nos dão de trabalhar com vocês. Também em nome aqui da superintendência da nossa Escola Bíblica Dominical, o pastor Leison, que é o primeiro superintendente, o irmão Mauro e eu, agradecer a todos os professores que trabalharam nesse trimestre, fazendo as suas videoaulas dentro dos seus recursos. Todos nós temos as nossas limitações, não somos profissionais, mas o Senhor nos deu graça e chegamos até aqui nessa última aula. Então, eu quero que você desfrute dessa última aula e convidá-lo já para o próximo trimestre, onde teremos um assunto muito abençoador, que é sobre a vida de Jó, sobre o livro de Jó, e você continue conosco então assistindo essas aulas, tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu domingo, Deus abençoe esse trimestre que se encerra agora, que o Senhor tenha misericórdia de nós e continue nos abençoando no próximo trimestre que virá. Deus abençoe você, sua família, fique com Deus, um abraço. Vamos lá então para a nossa lição de número 13, né? Aí você vê a capa da nossa revista desse trimestre, lições bíblicas, os princípios divinos em tempo de crise, e aqui na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, setor 5 em Osasco, e nós vamos aqui então para a nossa aula. Vamos lá. Então nós temos hoje a lição de número 13, a vigilância conserva pura a igreja. O texto áureo: e as coisas que eu vos digo-as a todos, vigiai. Marcos, capítulo 13, verso 37, versículo 37. A verdade prática: através da vigilância, a igreja se manterá pura e não se afastará do modelo traçado por Cristo, rejeitando assim as inovações e o mundanismo dos nossos dias. Vamos ver a leitura bíblica em classe, que está em Mateus, capítulo 25, versículos 1 ao 13, que diz o seguinte: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos no vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E é isso a nossa leitura bíblica em classe. O objetivo geral é sinalizar a necessidade de o aluno cultivar uma vida de oração, de vigilância. E os objetivos específicos: 1.
apontar o sentido da expressão à meia-noite. 2. Revelar que a meia-noite é o início de um novo dia. 3. Expor que a meia-noite é a hora das trevas. 4. Destacar que a meia-noite é a marca, ou melhor, que a meia-noite marca a vinda do noivo. E 5. Ressaltar o clamor da meia-noite como um brado de alerta. Esses são os objetivos da nossa lição. Mas, antes de entrarmos propriamente na lição, é necessário, como o texto que vocês acompanharam, fala sobre a parábola das 10 virgens, e é muito interessante a gente pensar um pouquinho nessas questões das parábolas, porque há muita confusão, inclusive de interpretação de parábola. Tem muita gente que confunde, achando que parábola é algo que de fato aconteceu, e só lembrando que as parábolas foram uma ferramenta literária que Jesus usou especificamente para esclarecer alguns pontos, algumas verdades, ou quando ele não queria que houvesse uma plena compreensão daquilo que ele estava dizendo, ele utilizava-se desse recurso didático chamado parábola, para que somente os seus discípulos, depois de uma forma até mesmo que peculiar e particular, desfrutassem da interpretação que o próprio Jesus dava, né? Mas em todo o âmbito literário não há livro mais rico em material alegórico e em parábolas do que a Bíblia, onde, por exemplo, podemos encontrar parábolas, emblemas, figuras de linguagem comparáveis àquelas que os grandes profetas da antiguidade, dentre os quais Jesus, o maior de todos eles, empregavam quando discursavam aos que da sua época, sabendo do poder do fascínio da linguagem pictória, né? Usavam esse recurso para aumentar o efeito de seu ministério oral. Assim como nós temos hoje os efeitos visuais aqui, que podem enriquecer uma aula virtual como essa aqui, por exemplo, na época de Jesus eles usavam a parábola como para enriquecer a sua apresentação verbal, né? Aquilo que eles colocariam para ser utilizado. Então a Bíblia é muito rica nessas figuras de linguagem, né? Parábola, metáfora, provérbios e tantos outros. Mas o significado do termo parábola é interessante também analisarmos, né? Embora estejamos inclinados a limitar o significado de parábola às parábolas de Jesus, encontradas nos 3 primeiros evangelhos, na verdade o vocábulo tem uma flexibilidade de emprego, pois abarca diferentes aspectos da linguagem figurada, como os símiles, as comparações, os ditados, os provérbios e assim por diante. No Antigo Testamento, a palavra hebraica traduzida por parábola, que significava provérbio, analogia, parábola, com ampla gama de empregos. Essa palavra cobre diversas formas de comunicação feitas de modo pitoresco e sugestivo, todas aquelas em que as ideias são apresentadas numa roupagem figurada em virtude de sua aplicação ser tão variada. Então, nós encontramos a definição, é isso, né? O que é uma parábola? É uma roupagem figurada de uma verdade. Então, quando Jesus queria expressar uma verdade, declarar até mesmo valores, expressar um valor, ele utilizava uma roupagem, uma roupa, né? Essa roupa é a parábola, tá? É isso, uma definição mais simplificada de parábola, tá? Outro vocábulo que é também traduzido como parábola é paroimia, que significa adágio, ditado enigmático, provérbio, apresentação que distingue dos meios normais de comunicação, tá? Então a Bíblia é rica nesses aspectos com relação à parábola, né? Então as parábolas demonstram haver harmonia
preordenada entre as coisas espirituais e as naturais. Então não há desarmonia. A parábola ela tem uma harmonia entre as coisas espirituais e as naturais, tá? E Paulo também deixa isso muito claro quando ele afirma sobre o mundo visível de Deus, que nos instrui acerca dos mistérios da fé, tá? Então, além da parábola, algumas outras figuras de linguagem também são apresentadas na Bíblia, como eu disse, né? A símile, que nada mais é do que o nome já diz, né? A símile é uma igualdade, né? Algo que se parece, algo que é similar. Você tem provérbio, como eu disse, você tem metáfora, e a Bíblia é rica em metáfora, né? A Bíblia é rica nessa linguagem metafórica. A metáfora afirma de modo inconfundível de uma coisa, de modo inconfundível, que uma coisa é outra totalmente diferente. O termo origina-se de dois vocabulários, ou melhor, de dois vocábulos gregos que significam entender. Um objeto é equiparado a outro. Aqui temos alguns exemplos na Bíblia, né? Mas eu vou citar apenas dois aqui. Pois o Senhor, Deus, é sol e escudo. Né? Salmo 84 e verso 11. E ainda, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Salmo 91 e 2. Aqui são dois exemplos simples de metáfora. E como também eu já disse, as parábolas são encontradas nos três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, mas isso não significa que João também não tenha lá, não propriamente dito a parábola, mas há, entretanto, uma série de metáforas que também são impressionantes. Como, por exemplo, no Evangelho de João, nós encontramos Jesus dizendo: eu sou o bom pastor, João 10 e 11. Eu sou a videira verdadeira, João 15 e 1. Eu sou a porta, João 10 e 7. Eu sou o pão da vida, João 6 e 35. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14 e 6. Tá? Então todas essas figuras de linguagem, a símile, a metáfora, a alegoria e aqui propriamente dito a parábola, são figuras que nós encontramos na Bíblia, figuras de linguagens que nós encontramos na Bíblia e que são recursos impressionantes também, que precisam de todo um cuidado para a interpretação, né? Não podemos interpretar de qualquer maneira, inclusive na parábola das 10 virgens, que eu vou entrar mais especificamente falando, há um equívoco, eu acredito, um equívoco de interpretação que eu quero esclarecer para quem nos acompanha aqui hoje, tá? Mas é importante atentar então, e só aí um detalhe final sobre parábola, que já tratamos bastante, mas na parábola, a imagem do mundo visível é emprestada e se faz acompanhar de uma verdade do mundo invisível ou espiritual. Tá? Então as parábolas são os portadores, os canais da doutrina e da verdade espiritual. Por isso que Jesus usou bastante deste recurso. Ok? Muito bem, vamos em frente então. Ótimo, aqui vocês observam nesta figura que nós temos aqui a figura de um casamento aí aparentemente de um modelo ocidental, mas eu quero falar para vocês sobre isto aqui, ó. A parábola das 10 virgens, tradição oriental e escrituras. Então aí, esses noivos aí, a noiva vestida de branco, com véu e grinalda, e o véu chega até cobrir o esposo, é um exemplo de casamento que nós temos sobre do nosso lado aqui, nosso lado de ocidental, né? Essa forma que nós temos aqui é uma forma ocidental, um lado
ocidental que nós utilizamos aqui para o casamento, mas o casamento ele é mundial e existem algumas celebrações que são diferentes, em especial a celebração que nós encontramos relatada por Jesus na parábola das 10 virgens era uma forma de casamento dos judeus, né? Mas é um modelo oriental, é um modelo oriental que nos remete à tradição do oriental, que consistia em trazer a noiva para a casa do noivo em procissão, com lâmpadas acesas à tarde e à noite. Então havia grande regozijo nas ruas e também quando as procissões chegavam à casa do noivo. Uma vez que estavam na casa do noivo, as portas se fechavam e a cerimônia começava. Então é esta cerimônia que Jesus relata, este evento, esta forma de celebração de casamento que Jesus relata. Então o noivo ia buscar a noiva na sua casa e quando eles vinham acompanhada por um cortejo, pelas damas de honra da noiva, que no caso aí eram as virgens, né? Nesse caso específico aí seriam 10 virgens, tá? Muito bem, vamos lá, então vamos refletir sobre esta parábola. Vamos em frente. Muito bem, então agora eu quero que vocês acompanhem comigo aqui os elementos da parábola das 10 virgens. Cada parábola tem os seus elementos que são fundamentais para a interpretação. Quando você ler uma parábola na Bíblia, você necessita, para uma interpretação correta, primeiro passo, identificar quais são os elementos daquela parábola que está em foco. Tá? E aqui nós temos a parábola das 10 virgens. Então, são vários elementos nesta parábola. Eu só destaquei alguns aqui porque nós temos um tempo resumido e eu não quero ser cansativo a quem nos ouve e a quem nos assiste. Então, eu vou falar de forma resumida alguns elementos e outros não. Mas aqui os principais elementos que nós encontramos. Então, como o próprio nome já diz, é a parábola das 10 virgens. Vamos ver se são 10 mesmo? Então, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, são realmente 10 virgens. Outro elemento que nós encontramos aqui são as lâmpadas ou as lamparinas. As que estão acesas e as que estão apagadas. Vamos ver as acesas. 1 aqui, 2, 3, 4, 5. Então note que essas são as lamparinas acesas, supostamente. Então a figura destas virgens seria a figura das virgens prudentes. E as outras aqui, todas essas outras 5 aqui, reparem que elas estão com as suas lâmpadas todas apagadas, portanto uma ideia de que não teriam o azeite, tá? Então o elemento aí que a gente está avaliando a parábola são as lâmpadas com azeite, e essas outras aqui que eu circulei como as virgens imprudentes que não tinham azeite nas suas lâmpadas, tá? Um outro elemento fundamental aqui para a gente analisar é o noivo, né? A parábola das 10 virgens tem como figura central as 10 virgens e o noivo, tá? Agora, é preciso entender outros elementos que existem aqui, como, por exemplo, a pessoa que vendia o azeite e de comprar, né, não vou te emprestar as vasilhas, enfim, existe uma série de outros elementos que eu não quero me ater muito a eles, como eu disse, devido ao nosso tempo, tá? Devido ao nosso tempo aqui, eu quero ficar restrito somente a esses elementos. Mas vamos lá, vamos em frente.
E agora então nos resta uma interpretação da parábola. E aqui que eu quero chamar a sua atenção. Note, se você, embora eu não tenha falado de todos os elementos da parábola das 10 virgens, mas eu quero destacar algo. Eu quero que você repare que em todo momento, em toda parábola, você pode ler nas demais diversificadas versões da Bíblia, você não encontra a figura da noiva. A parábola trata somente do noivo das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas, que as prudentes tinham as suas lâmpadas acesas e azeite, as imprudentes não tinham azeite, só tinham as lâmpadas que estavam apagadas. E aqui eu quero ressaltar o seguinte: se você pegar as diversas interpretações da parábola das 10 virgens, você não vai encontrar a figura da noiva. E dentro daquele campo, daquele leque de figura de linguagem que nós comentamos no início, que envolve metáfora, que envolve alegoria, que envolve símbolos, sombra, tipos, antitipos, a igreja ela é simbolizada como a noiva. A noiva de Cristo é a igreja, né? Ou seja, a igreja tem, quando se fala da noiva, do encontro do noivo e da noiva, fala do encontro de Cristo com a igreja. Portanto, as 10 virgens não representam a igreja. Eu sei que parece tanto quanto estranho, vai soar como polêmico, mas é um fato de interpretação teológica, tá? As 10 virgens não representam a igreja noiva de Cristo. O que elas representam então? Elas representam cada crente, que pode, uma situação de cada crente individualmente, que pode estar vigilante ou desatento, pode estar atento ou desatento, pode estar vigiando ou vivendo de forma relaxadamente, sem se dar conta de que haverá um encontro com o noivo, né? Nós pertencemos à igreja, ou seja, somos membros da igreja, somos membros da noiva de Cristo, mas a interpretação correta desta parábola das 10 virgens, o primeiro ponto a ser interpretado, para que não haja nenhuma confusão teológica, é que as 10 virgens não simbolizam a igreja. Não simbolizam a igreja. A igreja é representada pela noiva de Cristo. O símbolo da igreja é noiva. O símbolo da igreja é jardim fechado. O símbolo da igreja é o corpo de Cristo. Mas jamais... porque seria até incoerente, né? Imagine você ter essas 10 virgens, tá? Então, dentro da igreja você tem as prudentes e as imprudentes, né? Mas como? Se Paulo cita em uma das suas cartas, Paulo cita assim, que a igreja deve se apresentar a Cristo como uma virgem imaculada. Então, se fosse só tomando como exemplo aqui da parábola das 10 virgens, só as prudentes aqui são 5. Quais das 5, ou qual das 5 representa a igreja? Seria até incoerente. Então, o primeiro ponto de interpretação desta parábola é isso, é você ter ciência de que as 10 virgens não são símbolo da igreja, neste caso específico desta parábola, tá? Não representam a igreja, tá? Então, o que quer dizer esta parábola? Ora, é muito simples. Jesus nos alerta através dessa parábola a estarmos preparados e alertas para a sua volta. Então, as pessoas referidas na parábola são o noivo, que é o próprio Cristo, também chamado de Senhor,
as 10 virgens que receberão o noivo e farão parte do casamento, mas elas não são a noiva representa a igreja é uma só, não existem 10 igrejas. É claro que o azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo também, mas aqui não se deve ir em busca de tantos significados espirituais para o azeite, para a lâmpada, para os utensílios utilizados aqui. Ou seja, o ponto central dessa narrativa, que é o ponto central de interpretação desta parábola, está no fato de estar preparado para a vinda do noivo. Tá? Então, quando você olha aqui a figura das 10 virgens, ela pode ser aplicada à sua vida, que pertence à noiva, né? Você é salvo, você é cristão, você pertence à noiva de Cristo. Então esta interpretação, ela deve ser utilizada por você nas seguintes condições: você é salvo, você pertence à igreja, a igreja simbolicamente é a noiva, e aqui individualmente, porque a igreja é composta de indivíduos que se juntam em um grupo, né? Individualmente você pode tomar como alerta de Cristo aqui para estar preparado para a vinda dele. Então, quando ele coloca aqui um grupo, 2 grupos, as preparadas e as não preparadas, as vigilantes e as não vigilantes, as prudentes e as imprudentes, as prudentes e as loucas, como são chamados, também em muitas interpretações, nada mais é do que Cristo dizendo para você: eu voltarei, eu sou o noivo, eu vou buscar a minha noiva, e você particularmente, enquadrado aqui nessa parábola das 10 virgens, você particularmente esteja como as prudentes que tinham azeite em suas lâmpadas, e não seja imprudente, esteja vigilante, não esteja disperso, porque eu vou voltar. Essa é a mensagem e a interpretação correta dessa parábola, ok? Vamos em frente. Muito bem, então vamos em frente. Próximo slide. E aí sim a gente entra aqui na síntese dos tópicos da lição. Então, a lição aí sempre traz uma síntese, pelo menos na revista do professor, ela apresenta uma síntese dos principais tópicos que eu quero mencionar aqui com vocês, que estão todos enquadrados nos objetivos específicos da lição, bem como todos eles inseridos também no objetivo geral da lição. O primeiro aqui, então, vamos lá, tópico 1, que diz: à meia-noite o dia findou, tudo o que aconteceu pertence ao passado, ao ontem. Nada mais é do que uma explicação, um resumo de que um dia essa dispensação acabará. Qual dispensação? A dispensação da graça. Toda a história da humanidade está inserida, teologicamente falando, em 7 dispensações. Nós estamos vivendo a dispensação da graça, que é a 6ª, e futuramente viveremos na dispensação do Espírito, que será a última e eterna. É o pós-história, né? Assim como teve a pré-história e a história, isso seria o pós-história. Então um dia essa dispensação da graça vai acabar. Por isso que hoje nós devemos anunciar a graça de Cristo a todos que ainda não a conhecem, a todos que precisam, que necessitam serem alcançados por esta graça, este favor imerecido que um dia nos alcançou e que também deve ser estendida para todos aqueles que necessitam ser alcançados por esta graça. Então o tópico 1, resumidamente, parafraseando o que está escrito aí, seria mais ou menos isso, né? Um dia essa dispensação da graça acabará. Por isso que nós devemos hoje anunciar o Evangelho, anunciar a graça de Cristo a todos os povos. O tópico 2, à meia-noite, é o anúncio de um novo dia, mas também a chegada da noite. Ou seja, para os que subirem com Cristo,
este será o dia, e para aqueles que ficaram será a noite. Então aqui todos os tópicos aqui trazem, todos os tópicos da lição, eles trazem de forma metafórica a meia-noite, né? A meia-noite que se refere aí é uma metáfora, né? É um horário, porque meia-noite é onde se finda o dia e começa um novo dia, né? Meia-noite e depois 0 hora, né? Que 0 hora e 1 minuto já é um outro dia. Então é isso que acontece, 23 horas e 59 minutos, quando 24 horas era e começa um novo dia. Metaforicamente falando, é isso. Então aqui o dia e a noite do tópico 2 citados aqui são metáforas. E a meia-noite é o anúncio de um novo dia, ou seja, para os que estiverem vigilantes, para os que estiverem preparados para estarem com Cristo, será o novo dia, mas para aqueles que ficarem, vai ser a chegada da noite, ou seja, trevas, muita treva, período de mais trevas ainda. Tem muitas pessoas que acham que hoje existe muita treva no mundo. Não existe mais, porque a igreja está aqui, o Espírito Santo está na igreja, mas o dia que a igreja subir daqui, o dia que a igreja sair deste mundo, aí sim virão trevas de fato, né? Então o tópico 2 é isso, tá? Dia para os preparados e salvos em Cristo, e noite para aqueles que ficarem aqui após o arrebatamento da igreja. Tópico 3, a expressão meia-noite denota que a natureza sente as trevas e que as nações estão em trevas. Ou seja, a natureza denota, sente. Isso se refere aos sinais da vinda de Cristo. Nada mais do que isso, né? Ou seja, hoje a própria natureza em si, com essa discrepância, às vezes, das 4 estações, por exemplo, nós tivemos muito frio na primavera, né? E no inverno tivemos calor. Claro que isso tudo existe uma interferência, uma ação antrópica, né? Ou seja, uma ação do homem em relação à natureza que interfere no clima, mas eu não quero aqui falar de geografia nem de história, né? Mas a despeito dessa ação antrópica, é interessante ressaltar que isso também é um sinal da vinda de Cristo, né? Também é uma forma de mostrar que Cristo está voltando, sem contar guerras, rumores de guerra, pestes, vírus, coronavírus e tantas outras coisas que nos remetem à volta de Cristo ou que nos servem de sinal de alerta para a volta de Cristo. Esse é o tópico 3. O tópico 4, a expressão meia-noite denota a vinda infalível do noivo. Ou seja, Jesus vem. Esse é o fato. Assim como ele nasceu, viveu, morreu e ao terceiro dia ressuscitou e subiu ao céu e enviou o Espírito Santo, nós temos certeza pela nossa fé que Jesus virá. Esse é o fato. Está você preparado? Prepare-se. E esse prepare-se aqui não é aquele prepare-se que tanto foi pregado, né, com medo. Oh, Jesus vem, você vai para o inferno se você não estiver preparado. Não é nada disso. O que eu quero é que esteja preparado, é que estamos em construção. O ser humano devia andar com uma plaquinha, em construção. Enquanto ser humano em construção, nós vamos caminhando aqui. A santificação não é finita, a santificação é um processo. Ela só vai ser finita no dia em que nós formos arrebatados. Até lá, nós temos e estamos em um processo. Qual é o processo? Santificação.
Então, para esse processo, nós temos os elementos de entrada, que é a palavra de Deus, que é a nossa vida de comunhão com Deus, que é o nosso devocional com Deus. Quando processamos essas entradas, nós geramos uma saída de valor para aquelas pessoas que nos cercam, que são os valores cristãos que nós temos que ter e a nossa conduta de vida aqui. Esse é o processo de santificação. E qual é o final desse processo? Quando Jesus vier buscar a sua igreja, tá? E se você não estiver preparado, não estiver processando devidamente a santificação, a Bíblia nos mostra isso claramente, que são aqueles que irão ficar. Mas isso não deve ser motivo de medo, isso deve ser estímulo, deve ser motivação para que você tenha uma vida em processo de santificação constante na presença do Senhor e também que seja canal de bênção na vida das pessoas. Santificação sem gerar bênção na vida do outro, santificação sem gerar produtividade material, sem gerar produtividade efetiva na vida de alguém que necessita, né? Que na vida de alguém que precisa encontrar em você valores cristãos que demonstrem que Cristo habita em você, não é santificação, é só sacrifício de tolo, quer seja ele roupa, cabelo, usos e costumes e tantas outras coisas, apenas sacrifício de tolo. Santificação produz em você valores, e esses valores devem ser transmitidos para aquelas pessoas que te cercam, que vão enxergar Cristo em você. E por fim, tópico 5, se estivermos vigilantes, seremos guardados do sono espiritual e discerniremos os dias. Ou seja, tempo de vigiar, né? É tempo, como diz aí um famoso palestrante, né? É tempo de vigiar. Né? É tempo de vigiar porque Jesus está voltando. Ok? Muito bem, vamos em frente. Então chegamos aqui à nossa conclusão, e nesta conclusão eu quero te falar o seguinte, né? Você observou aí em todo a nossa aula que levantamos vários aspectos em relação à parábola das 10 virgens, falamos a interpretação da parábola, falamos sobre o foco, os tópicos da lição, e agora chegamos aqui à nossa conclusão, e é isso aqui que eu quero te mostrar, né? É algo que encontramos aí na revista do professor, um item que diz interagindo com o professor, e diz o seguinte, ou a seguinte mensagem para nós aqui: vigilância remonta a uma atenção objetiva para consigo mesmo diante de Deus. Então, é uma atenção consigo mesmo. Sabe por que tem muita gente que não presta atenção em si mesmo? Porque fica prestando atenção mais na vida dos outros do que na sua própria vida. Mas vamos em frente. Uma consciência de passar em revista o nosso coração diante do Pai. Passar em revista é um termo militar, né? Que quando o general passa em revista a tropa para saber se está tudo ok. E se passar em revista aqui é isso, é fazer um exame introspectivo para saber se está tudo ok com você. Não é para saber se está tudo ok com a vida do seu irmão, é a sua vida. Esse exercício requer pureza interior, então está falando de novo de você, honestidade para consigo mesmo, de novo sobre você. Só consegue fazer isso quem compreendeu profundamente as implicações do Evangelho na vida presente e na do porvir. Assim, à luz da pessoa bendita de Jesus Cristo, ou à luz da pessoa bendita de Jesus Cristo, somos estimulados a vigiar em todo o tempo. O nosso Senhor nos disse que deveríamos ficar despertados para compreender os tempos em que vivemos e conservar a fé até que Ele venha buscar a sua noiva. Sejamos, pois,
vigilantes. Essa é a mensagem desta lição de hoje, né? Fazer um autoexame, fazer um exame introspectivo, ver se você está de fato tendo consciência da sua vida, como está diante de Deus, né? Ver se de fato você vive uma pureza interior, uma honestidade para com você mesmo. Tem muita gente que não é honesta consigo mesmo. Isso é horrível. Uma pessoa não é honesta consigo mesmo. Então você deve ser honesto com você mesmo. Você deve buscar o processo, ou no processo de santificação, você deve buscar essa honestidade, esta pureza de você mesmo. Só assim você vai viver bem com você mesmo, e você vivendo bem com você mesmo, você vai viver bem com os outros também, tá? É isso aí. Vamos aqui então, só me resta dizer obrigado para você, né? E claro aqui, que eu vou deixar aqui, né? Deus abençoe a sua vida, né? E eu vou deixar aqui para você o meu canal no YouTube, tá aí o link no meu canal no YouTube, você pode clicar lá, https://www.youtube.com/channel/UCLIFD24 Alexa, esse aí é a minha a inscrição do meu canal, né? O link do meu canal. Acho que é assim que se fala, tá? Então, olha aí, ó, o meu coração está pulsando aí para que você me ajude lá no YouTube, né? Temos alguns inscritos lá, mas quanto mais inscritos, melhor para o canal, mais fácil de visualizar, não vai te custar nada, é de graça você se inscrever lá. E se você gostou da aula, você faz isso aqui, ó, dá um like, isso aqui, ó, dá um like lá, tá bom? E aí eu vou ficar assim, ó, contente, né? Contente, olhando para todos os lados, porque você foi lá no canal no YouTube, curtiu esta aula, curtiu tudo aquilo que nós estamos colocando lá para você. Mas Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu domingo, Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe o próximo trimestre da sua vida, o último trimestre de 2020. Vamos continuar aqui com as nossas aulas virtuais da Escola Dominical, neste canal e nos demais canais, e você continuará sendo o nosso convidado, tá bom? Deus abençoe, obrigado pela sua atenção, fique com Deus. Um abraço virtual, na paz do Senhor.